E hoje o Estúdio S volta com esta figura, rapaz, este pequeno grande homem, Kim Buckland, Joaquim Cantanhede, jornalista, formado há pouco tempo. Pela UESP, não é isso? Exato. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Giovanni. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, né, no Estúdio S. Esse espaço, que até o meu entender, tem sido um lugar de discussões que são salutares e importantes. Estamos aqui para somar. Eu começaria como eu tenho começado todas as outras entrevistas. Quem é Joaquim Cantanhede? Joaquim Cantanhede é alguém que ama esse lugar, que ama Pedreiras. Pedreiras é eu diria que no mundo do jornalismo foi o meu primeiro espaço de observação, né? Foi aqui que eu me senti pela primeira vez cidadão do mundo. E Joaquim é um idealista, eu sou um idealista, também hoje me considero um progressista e sou um sonhador, né? Tem uma música do Flávio Venturini, na verdade, que foi interpretada pelo Milton Nascimento, que diz o seguinte, que sonhos não envelhecem. Essa é a minha premissa, sonhos não podem envelhecer, sonhos não dependem de idade. 100 anos, Joaquim vai continuar sonhando, tendo ideais. É isso. A gente hoje resolveu trazer um cidadão, né, alguém que vê Pedreiras além do seu partido político ou além da sua intenção de angariar votos. Alguém que vê política como de fato e de verdade algo que venha beneficiar o povo e a nossa vida, porque sem política ou sem a boa política uma sociedade não pode evoluir. Então nós resolvemos trazer esse rapaz, esse jovem, que tem se destacado a cada dia, a cada publicação e que ele tem feito. A última que ele... todas as outras é sempre destaque, né? Mas a última que ele bem, e que foi bem destaque, que foi bem comentado diante da população, da sociedade pedreirense, foi a questão do grupão. A gente não está para essa entrevista aqui para tentar depreciar ou denegrir qualquer movimento político ou qualquer grupo. A gente está aqui para fazer uma avaliação enquanto cidadãos deste lugar, né, Joaquim? E eu te perguntaria o quê? Diante dessa sua crítica com relação a essa forma de se fazer política, o que o Joaquim Cantanhede, cidadão pedreirense, tem avaliado e como ele vê o grupão, né, assim se chama país afora, pegou a gíria, essa forma de se tentar ganhar uma eleição em Pedreiras. Então, Giovanni, desde que eu me entendo por gente, acompanhando política, eu vejo essa presença dessa entidade quase sobrenatural, o grupão. E quem é grupão? Grupão são inúmeros líderes políticos, né? E assim, eu percebo que nesse grupão o povo continua à margem. Então tem a música que diz o seguinte, que o povo não quer só comida, o povo também não quer só votar. A gente não quer ser à margem do processo, a gente quer também fazer parte do processo. E na minha opinião, esse grupão, ele castra, como eu disse no vídeo, ele castra algo que é natural da democracia. Não importa se teremos 5 candidatos, 6 candidatos, 7, isso é da democracia, a democracia permite, a democracia não criminaliza. E o que é condicionado para o grupão? Primeiro, o grupão, para fazer parte do grupão, você tem que ter capital eleitoral. Aliás, primeiro, capital financeiro. Tem que ter capital financeiro. E segundo, você tem que ter capital eleitoral. Quando eu ouço essa palavra, capital eleitoral, me lembra uma questão que hoje não se usa tanto, mas que ainda existe. O voto de cabresto. Um exemplo. O pai de Giovanni tinha aqui 30 votos quando era político. O pai dele morre. O Giovanni vai ter que herdar ali, ele vai herdar aquele capital eleitoral, 300 votos. Isso não é política. Acho que política e democracia tem a ver com liberdade. Liberdade para escolher quem melhor me representa. A gente fala hoje muito de democracia representativa, foca muito na democracia e esquece do fator representativa. Isso é muito importante. Então, na minha opinião, acho que o grupão, ele... Como eu disse, né, eu usei um termo, o combo. Ele é um combo que agrega várias figuras políticas que têm um entendimento sobre gestão diferente um do outro. E eu, como eleitor, tenho o direito de saber o que cada um ali pensa. Aí o que acontece? O grupão está lá naquele jogo, escolhe com os critérios próprios quem é que vai representar, quem é que vai ser o cabeça ali daquele grupão, quem é que vai conseguir agregar todo mundo e vai partir para a disputa eleitoral.
Na minha opinião, o pleito vai ser continuar sendo um pleito pobre, como a gente tem visto. E acho que Pedreiras carece muito dessa pluralidade de ideias, de vários entendimentos sobre gestão. Do contrário, a gente vai continuar vendo uma cidade aí como está. Joaquim, então, no teu entender, na tua visão, essas peças, quando elas se unem em torno, digamos, de uma candidatura, você não vê como um objeto que possa mudar, que possa trazer algo novo para a sociedade, para o povo da nossa cidade? Não vejo, porque a fórmula é velha. E a gente pode olhar para a história de Pedreiras e vai perceber que ela não tem dado muito certo. Ou tem dado certo, inclusive tem, para poucos. Mas para grande parte da população, inclusive os mais vulneráveis, ela não tem dado certo. Então é por isso que eu particularmente sou contra o grupão. É um meio democrático, faz parte da democracia, faz. Agora, não é o fato de ser lícito que eu vou aceitar. Eu não vejo isso como política, sabe? Eu fico me perguntando, para um jovem da periferia, como é sonhar em fazer parte da política e promover a boa política? É complicado, não vai ter nem capital financeiro e nem vai ter capital eleitoral. Ele não vai fazer parte do grupão. Infelizmente, em Pedreiras, no contexto atual, o grupão ainda decide muita coisa. Ainda decide. Mas você tocou num assunto bastante interessante. Nós somos da periferia, eu creio que você é, eu sou periférico. Também, ali do Engenho. O que sonha, o que pensa um jovem da periferia para a política local? Eu acho que o grande diferencial, por exemplo, de um jovem da periferia é que ele tem a sua própria realidade ali como base. Ele tem noção do quanto é difícil estar à margem. Ele sabe o quanto é difícil não nascer herdando votos. Ele sabe o quanto é difícil não nascer herdando capital eleitoral, capital financeiro. Então, para o jovem da periferia, esse caminho aí da política ele é muito mais longo. Não é só assim. Não é só assim. Aí, por exemplo, tem um caso, alguém pode dizer, mas o Antônio França não fazia parte, vamos dizer assim, dessas famílias tradicionais que dominam a política em Pedreiras. Mas há de se questionar a forma como ele conseguiu quebrar essa lógica. Há que se questionar. Infelizmente, a política ela ainda não favorece, como eu disse, não basta ter só ideias em Pedreiras. Tem muita gente com muita boa ideia em Pedreiras, ideias que, se forem colocadas no papel, a gente vai ver a viabilidade. Mas, infelizmente, para ter um cargo em Pedreiras hoje em dia político, como eu disse, tem dois fatores, capital financeiro e capital eleitoral. O que sonha um jovem da periferia? Eu vou falar por mim. Eu, particularmente, enquanto jovem da periferia, eu acho que sonho com a cidade onde a periferia também tem um carnaval, onde a periferia se sinta produtora de cultura também. Beleza, é bacana curtir o carnaval do centro da cidade, isso também é cultura. A prefeitura tem que promover. Agora, a periferia também pode produzir o seu próprio carnaval. No ano passado, até através do Dia de Freitas, teve uma experiência onde eu resido, no Engenho. Teve uma experiência interessante que foi a gente criou lá um bloco. Que era um bloco Chico Leões. Chico Leões. Que é uma referência, na verdade, uma das moradoras que sempre esteve envolvida na política. Grande Chicona. Chicona. E a gente decidiu, a comunidade se sentou democraticamente, todo mundo decidiu como é que seria o nome. Não, vamos homenagear Chicona. E aí, então é isso. Foi um momento marcante para a comunidade, porque a comunidade se viu, a gente pode fazer o nosso próprio carnaval, a gente pode se divertir. E eu acho que é isso, eu acho que o jovem da periferia sonha em ser protagonista e não apenas espectador. Kim, por que da pergunta o que sonha um jovem da periferia? É muito difícil o cara que vive ali às margens, ele ter a oportunidade de transitar no meio político, já que nós estamos tratando aqui de política. É muito difícil se ter espaço para expressar a ideia. Então, eu tenho percebido que você representa muito bem a expressão do jovem da periferia, do jovem que vivem às margens, que vivem à margem da sociedade. É um discurso vitimista? Não, é um discurso... Aliás, não é nem discurso, é uma realidade. Então, diante disso, o que o Kim vê e o que é a tua avaliação com relação a essa juventude participar do processo eleitoral da nossa cidade? Para mim, a maior carência da juventude hoje, Giovanni, essa cobrança existe da juventude para que a juventude participe mais, é necessário. A gente tem que participar, a gente tem que ocupar os espaços de fala, os espaços de decisão. Mas, na minha opinião, falta uma coisa chamada formação política.
O que é essa formação política? O jovem entender que o político não é apenas a pessoa, a figura que está lá no cargo vereador, prefeito, governador, presidente. Nós somos políticos. O que está acontecendo aqui no estúdio agora é política. É exatamente, até eu gosto muito da definição de Hannah Arendt, que ela diz que política é exatamente o que há entre mim e você. É esse espaço aqui, né? Das semelhanças e das diferenças. Então, para mim, o que falta é exatamente essa formação política. Infelizmente, a gente tem uma educação muito, repito, a gente inclusive já disse isso aqui, muito fria e calculista. A gente precisa ter uma educação para além da letra, do número. É uma educação que te diga, cara, tu é cidadão. Tu pode exercer, tu é protagonista da tua história, a tua comunidade pode ser protagonista da história dela. Falta essa consciência. O jovem ainda não se reconhece, ele não se acha capaz ainda. Eu vejo muito isso. Né, de se sentir capaz. Eu não posso mudar minha comunidade. Entendeu? E o sistema não favorece essa percepção. O favorece realmente, o sistema dá a entender exatamente isso, de que você não pode. Por isso a gente está aqui para te representar. E aí é triste. Basta ser jovem para participar ou precisa buscar a participação no meio? Não, tem que buscar. Acho que esse verbo buscar ele é importantíssimo. Sabe, o que a gente tem de direito, seja para as mulheres, para as outras minorias e a própria juventude. Gente, eu estava até há pouco conversando com a gente de saúde, Isabel, e eu trago isso para cá. A gente não cai, nada cai do céu. É busca constante. Lá na minha rua, no Alto Cajueiro, tem uma ponte. Uma ponte de madeira que está lá desde a gestão do Dr. Lenoilson Passos. Enquanto a comunidade do Alto Cajueiro não se mobilizar, a ponte vai continuar lá de madeira. E que inclusive foi feita pelos moradores. É uma ponte de madeira que foi feita, que os moradores do Alto Cajueiro providenciaram. Está lá até hoje. E se os moradores do Alto Cajueiro não se mobilizarem e encontrarem um caminho que dê visibilidade a essa situação lá, ela vai continuar lá. Então, acho que a juventude tem que buscar. Sabe, a gente tem que se organizar, cada um, obviamente, com a sua interface. Tem uma juventude que já está nesse nicho, no outra, mas o importante é que haja a mobilização. E é importante buscar. Sem busca, né? Acho que o grande problema dessa questão da democracia representativa é que a gente acha que o fato de estar representado, por si só, já... Não, tem que ter mobilização. E é o que eu acho que falta muito da juventude e da nossa sociedade em geral. Kim, estou falando de mobilização e de juventude, que é o nosso tema central aqui desse, eu não diria nem uma entrevista, eu diria um bate-papo. Prosa, né? Eu sou de 82, mas aqui já nos anos 90, já tendo entendimento da política, eu me lembro que a gente tinha aquela juventude dos anos 80 como referência de luta. Eu não vou nem dizer resistência, porque senão vão dizer que eu sou esquerdista. Não pode usar isso aí. Não pode usar. Mas era uma juventude que resistia e que, de certa forma, foi responsável pela de fato, a democracia, pelo restabelecimento da democracia no país. Falta o sangue, falta, digamos assim, uma inspiração daquela juventude para essa nossa juventude de hoje, para elas terem ali um protagonismo na política local ou na política nacional, digamos assim? Referências, eu acho que a juventude, se a juventude olhar bem, atentar bem, se nós atentarmos bem, a gente vai ter muita referência que já nos deixaram e outras referências que estão aí. Eu acho que falta, de fato, esse compromisso mesmo de entender que a política não é aquela tão somente a política institucional. Acho que falta, Giovanni, essa proximidade da política, a política do cotidiano, a política do dia a dia. Às vezes a gente acha que a política é a sessão, é o que acontece no gabinete do prefeito. Política está aqui, na esquina, está no beco ao lado, está acontecendo política a todo momento. Né? E assim, eu ainda percebo, às vezes, uma juventude muito do oba-oba. Nada contra o oba-oba. A juventude dos anos 80 tinha lá seus vícios, tinha seus entretenimentos. Mas eu acho que o que falta um pouquinho para a nossa juventude é exatamente esse entender que é protagonista político e que precisa, que ninguém vai mudar a nossa realidade. A gente mesmo, ou a gente vai buscar essa transformação, essa mudança, ou ela vai continuar como está. Poucos se lucrando, enquanto muitos estão aí, né, à margem, né, juventude tendo que sair fora o velho êxodo, né, para ir buscar emprego em outro lugar, quando na verdade a gente tem raízes aqui. Né, a gente quer ficar aqui, a gente quer permanecer aqui.
Mas eu repito, acho que a juventude precisa ter essa ciência, essa compreensão e partir para a luta, se organizar, criar seus próprios caminhos. A juventude é rica em linguagem. O Joaquim tem uma referência atual de um jovem que possa servir, por exemplo, não que possa te dar um norte, mas que possa servir digamos, de referência, de inspiração para uma luta política. Eu falo do jovem dos dias atuais, porque os que já ficaram para lá... A gente não vamos ser saudosistas aqui, né, gente? Tem sim, acho que para mim uma das grandes referências é a Malala. É a Malala que na sua realidade ali, inclusive muito mais opressora do que a nossa, se me recordo bem, no Paquistão. Paquistanesa. Paquistanesa, Malala, inclusive, se não me engano, Nobel da Paz. Nobel da Paz. Foi, inclusive, criticada na campanha passada. Muita gente falando algumas bobagens sem conhecer, de fato, de verdade, a luta daquela menina. Daquela jovem. E, para mim, é, de fato, uma referência. Exatamente por propor... Qual é a luta dela? A luta, em especial, pela educação das mulheres, que é um grande quê na sua realidade ali. Ela traz... Interessante que a realidade da Malala também se adequa à nossa. Por mais que tenham detalhes e nuances que sejam diferentes. Para mim, é a grande referência. Para acabarem de me chamar de esquerdista, eu também tenho muito... Eu admiro muito o trabalho da Greta. Eu acho que eu não vejo a Greta muito atrelada à questão da esquerda. Né? A pirralha... Entendeu? Então eu admiro a luta dela, de trazer esse recado voltado para a questão ambiental. Né? Eu, particularmente, estou do lado da ciência, e a ciência é muito clara. A ciência traz aí evidências de que a gente, de fato, passa por um momento muito decisivo no contexto ambiental, na questão climática, que a gente precisa realmente nos rever, né, enquanto civilização, enquanto humanidade. Então, para mim, essas duas referências, atualmente, Malala e a Greta. Kim, as tuas referências, é claro que ela é importantíssima. Eu também admiro bastante a luta dessas duas jovens. Mas a juventude brasileira, ela tem tão perdido as referências local que a gente precisa buscar lá fora. Quando eu me lembro que lá nos anos 90 se buscava referência no Lindenberg Farias, por ser aquele jovem da cara pintada que se destacou no impeachment do Collor. Eu falo desse pessoal, e aí que não me entendo, e aí nós não estamos discutindo política esquerda e direita, eu falo que a gente perdeu tanto e a gente está tão sem referência dos dias atuais que a gente vai buscar... Vai exportar referência. Então, Kim, o que eu te perguntaria ainda no tema juventude? O que falta para a juventude reativar, para a juventude voltar a esse cenário? Eu acho que, na minha opinião, falta primeiro a juventude ocupar os espaços de fala. E quem hoje ocupa os espaços de fala que podem ser da juventude, dá lugar também. Eu percebo que eu vejo muita gente dizendo que a juventude tem que se manifestar, tem que falar, a juventude tem que ser mais participativa. Só que uma coisa é fato, gente. Quando a juventude, uma das implicâncias de uma juventude participativa é que a juventude vai olhar e vai ver o que não tem dado certo, o que não está legal na nossa realidade. E esse olhar para a realidade incide, inclusive, em colocar em xeque, né, antigos consensos aí, fruto de pessoas que são tradicionais, isso falando na questão da política. Sim. Então, às vezes, quando um jovem se manifesta, tem sempre lá uma pessoa mais velha, que a juventude da juventude. Eu acho que faz parte da democracia contra-argumentar. Agora, eu acho que invalidar a fala do outro, a voz do outro, é por isso que eu não concordo muito com esse negócio de vitimismo. Falando que isso é vitimismo, mas tu conhece a realidade, você está na pele do outro. Eu acho que eu só posso dizer se é vitimismo se aquilo ali, se eu estiver na pele do outro. O discurso de vitimismo me parece que é para tentar anular a voz de quem de fato sente na pele a realidade. Eu acho que você usou, um verbo perfeito para isso aí. É tentar anular, na ausência de um argumento palpável, eu vou anular
Vou chamar o Giovanni ali na causa dele de vitimismo. Eu acho que isso não enriquece o debate, não enriquece o diálogo, muito pelo contrário. Torna realmente ele fica raso, né? E eu acho que falta isso, né? A juventude realmente se perceber enquanto protagonista, mas isso não cai da noite para o dia, do dia para a noite. Isso tem a ver com formação, tem a ver com trabalho, trabalhar nas comunidades, trabalhar nas realidades. Eu vejo muito, às vezes a gente condiciona muito, Giovanni, a participação popular. Ah, mas o povo não foi na sessão da Câmara de sexta-feira, de quinta. Mas a política não precisa ser necessariamente feita e escrita ali. A gente tem que valorizar a nossa realidade. Eu acho que no Matadouro, morando lá, eu posso fazer política, a comunidade do Matadouro pode fazer política, a do Engenho pode fazer política lá, não precisa. Acho que a democracia ela não centra, muito pelo contrário, a democracia ela vem para dividir, para dar espaço. E eu acho que falta isso, acho que falta a juventude de cada lugar procurar fazer a política ali, né? A política de Pedreiras é velha ou a política de Pedreiras é nova? É velha. E tem muito velho querendo se trajar de novo. E aí a gente tem que ter um certo cuidado. Acho que a melhor forma de analisar se uma figura política, se a ideia ali é nova ou é velha, é ver os caminhos. É por isso que eu sou contra a questão do grupão. Porque é uma velha fórmula. A gente tem uma gestão que grande parte da população se acha insatisfeita. A gente precisa superar essa gestão, vencê-la. E aí a gente vai, em nome dessa vitória, não importa qual é o mecanismo que vai se usar. E eu acho que não funciona assim. Que se vença na democracia, que se vença com tudo aquilo que a democracia permite. Kim, você fala, eu gosto de ler, inclusive eu discordei de algumas coisas, isso é natural. Faz parte de algumas postagens, não da sua postagem, de algumas figuras, o que é normal na democracia. Quando você fala que alguns grupos se unem para derrotar, não estou me referindo ao atual, mas tem sido assim, Pedreiras, se une para tirar aquele que foi eleito democraticamente na última eleição. Vendo por essa ótica, hoje em Pedreiras, você vê isso como uma saída, como uma alternativa viável para o nosso povo? Não. Acho que não é viável porque, como eu disse até no grupo do meu querido amigo, parceiro também de profissa, do Sandro, eu gosto muito de ver Pedreiras. O que Pedreiras é hoje? Obviamente é resultado da gestão que está aí? Tem que fazer autocrítica, tem que se analisar. Cabe uma autocrítica da atual gestão. Mas, como eu disse, Pedreiras também é resultado da sua oposição. A oposição também, no meu entender, e aí quando eu falo oposição, eu coloco as várias peças que hoje integram essa posição. Essa oposição, então, ela tem parte no que Pedreiras é hoje. Eu gosto também de analisar Pedreiras. Pedreiras é uma cidade que vai completar agora 100 anos. Então, o que Pedreiras é hoje é resultado desse processo centenário. Então, todo mundo que passou pela cadeira da gestão deixou lá uma contribuição para o avanço e para retrocessos. Então, eu não gosto de analisar Pedreiras só por esses 4 anos. Obviamente, como eu repito, a atual gestão tem a sua parcela de contribuição na parte que, principalmente, que nós não avançamos, poderíamos ter avançado. Ela tem parte nessa fatia. Mas eu acho que... E aí é que tá. Hoje tem muita gente que faz parte da oposição que também tem a sua fatia, tem a sua parcela de contribuição, porque nós não avançamos. Sabe? Então é por isso que eu particularmente procuro nesse bolo aí todo, de quem pretende ser pré-candidato, alguém que de fato represente uma nova saída, que não seja um novo só no discurso. E no nome. Que aí não dá. A gente precisa enriquecer a política. E eu costumo dizer que meu voto está sendo construído. Daqui para o dia 13 eu espero que ele seja acabado e se concretizado. Mas por enquanto ele está sendo construído. Com muita dificuldade, com muita atenção, né? Joaquim, a gente, principalmente na cidade do interior, a gente costuma analisar a conjuntura política a partir do executivo. E a gente esquece parte fundamental desse processo, que é a Câmara de Vereadores. Porque eu entendo que a partir do momento que nós tivermos uma Câmara
com poder de decisão, de fato, de verdade, com poder de fiscalização, eu creio que a gente terá uma cidade bem melhor. Levando para essa parte importante do cenário político, como o jovem Joaquim Cantanhede analisa ou como vê hoje o nosso parlamento municipal? Eu vejo, na verdade, a pintura que eu vejo ela é pobre. É insuficiente. No meu entender, deveria, esse povo, para mim, renova. Até para dar andamento, algum andamento da democracia, claro. A democracia permite a reeleição, mas eu prefiro vê-la renovada, sabe? Acho que dá para ser melhor representado. E aí é que está a questão. Pedreiras também é o resultado do seu legislativo. É da gestão atual, é desse processo histórico centenário e é também do legislativo. Tem parte nesse dilema, né? Então, na minha opinião, acho que tem que ser renovado. Dá para ter uma representatividade mais nítida, dá para ser uma Câmara mais atuante. Na minha opinião, falta muito diálogo com o povo. E aí eu me lembro que até um tempo tinha uma espécie de sessão itinerante. Acho que poderia, para a próxima legislatura, renovar isso aí. Porque só essa representatividade não basta. Eu gosto de ver o seguinte: o vereador ali é atuante, mas eu acho que a população ela tem o seu papel. E eu acho que essa sessão itinerante, ela traz um pouquinho, ela realmente coloca o povo um pouco nessa condição que cabe ao povo, que é também de opinar, de manifestar. Não dá pra gente ficar ouvindo o povo, os políticos nos ouvirem, só de 4 em 4 anos. Quer dizer, todo mundo, na campanha, todo mundo vai lá na minha casa me visitar, aí quando é no processo, no mandato, aí não, o povo é que tem que sair da sua casa, não. Vamos manter o povo de novo, vamos continuar mantendo esse diálogo. Acho que o grande problema dessa legislatura é esse diálogo, essa distância. Não dá para a legislatura estar virando meme. Não, dá para a gente ter um exercício dessa legislatura de forma mais eficaz. Eu vejo com muita pobreza. Enquanto cidadão, enquanto povo, qual o papel do povo diante de uma eleição aqui? Diante de ir para a urna votar, diante de escolher o candidato, qual é o papel do povo? Para mim, um voto, Giovanni, na democracia é a fatia mais... Eu acho que o grande problema é que democracia hoje a gente resume muito ao voto. Votou ali, exerci meu papel na democracia, só que para o povo cabe algo muito mais além. Não dá para a gente ser só o personagem ali do voto, votou, permitiu que fulano de tal ocupe ali um determinado cargo. A gente tem que continuar exercendo essa democracia, esse papel, durante o decorrer ali do exercício dos mandatos. E, na minha opinião, acho que o povo tem falhado nesse sentido. Até porque falta exatamente essa consciência de que o poder manda no povo. Por enquanto é só um conto. Mas se o povo tem a compreensão de que esse poder de fato emana de si, aí sim, ele vai colocar isso na prática. E o que é colocar isso na prática? É se mobilizar. Ele não pode só sair da... Eu vou bem ali, vou naquela urna, digito o número de fulano X, assim, assado, exercia o meu papel na democracia. Não, isso é muito pouco. E é por isso que a gente tem tido um retorno tão pequeno. Porque o nosso papel está se resumindo a algo... Então a gente tem que... Esse exercício da cidadania que se dá através da democracia, ele tem que continuar. No voto, o voto é só uma fatia do bolo. A gente tem que continuar exercendo isso, essa cidadania... fiscalizando, cobrando, criando mecanismos para que possa ser ouvido. Acho que isso que ainda falta. A gente conversando agora há pouco, e quando a gente começou a entrevista, você citou o nome de, eu não diria figura folclórica, mas de alguém que mesmo da sua forma de se expressar, ela participou ativamente da política, que foi a Chicona. Você me falava que com ela você foi numa sessão onde se jogaram o cheiro verde. Naquela sessão eu era cinegrafista da antiga TV Cidade. Eu já estava ali no meio político, eu gosto de política. Já estava vendo. Então me parece que tu acompanhou um pouco dessa história de 23, 25 anos de política em Pedreiras. Qual foi ou qual avanço você tem visto de lá para cá, já que nós estamos no centenário de Pedreiras? Pedreiras vai completar 100 anos. Qual avanço político nós tivemos, no seu ponto de vista?
Eu acho que essa vai ser a pergunta mais difícil desse diálogo, viu, Giovanni? Sinceramente, Giovanni, eu vejo ainda das figuras políticas. A gente continua aí com a política do foguete, a gente continua aí com a política do peixe, a gente continua aí com a política do trio. E naquele tempo isso já acontecia, né? Falar de avanços da classe política. O bom é que eu estou vendo agora, uma juventude, eu estou vendo novas caras. Outras pessoas buscando ocupar esses espaços de decisão, esses espaços políticos. Mas eles ainda encontram, né, com figuras que sempre estiveram aí, né, que sempre ocuparam os espaços de decisão que influenciam a todos nós. A sensação que eu vou chegar como pedreirense nesse centenário, apesar de que eu vivi apenas 30 anos dessa vida política de Pedreiras, enquanto vivo, né? É que a gente poderia ter sido muito mais. A sensação que eu vou ter é essa, a gente poderia ser muito mais. Somos grandes, somos uma cidade, apesar de todos os desmandos, de todos os retrocessos, a gente não é uma cidade ainda que agrupa, né, que ainda consegue trazer outras para a sua órbita. Mas até isso a gente tem perdido. Então eu vejo muito mais, ao longo desses anos, retrocessos do que avanços. Obviamente que a gente teve gestões que procuraram, que promoveram certos avanços, outras que, infelizmente, parece que pagar em dia o servidor é luxo. Eu não posso considerar isso um avanço. Me desculpem, gente. Pagar servidor em dia não é um avanço, é a obrigação, está na lei. Está lá um dia estabelecido. A gente poderia ter avançado muito mais no contexto para a juventude, na política para as mulheres, em outras tantas minorias, na própria questão da cultura. Recentemente fiz um trabalho, acho que foi em 2018, sobre o carnaval mesmo mais tradicional. Sim. A gente tem visto, cada ano, os grupos tradicionais, cadetes do samba, acadêmicos de asa branca, que estão aí porque querem resistir mesmo. Mas a gente não vê muito um fomento da parte do poder público, da qual é a obrigação, para que essa parte do nosso carnaval seja preservado. Não tenho nada contra a política do trio, não tenho nada contra a cultura do trio. Ela deve existir, ela pode coexistir, mas ela precisa coexistir com a nossa. A nossa também precisa ser fomentada. Quinto, tocou num ponto muito importante, que é a cultura. Nós somos eleitos a princesa do Mearim. Pedreiras é a princesa do Mearim. E muita gente acha que Pedreiras é a princesa somente porque foi bem vista, bem administrada naquela época. Mas eu também vejo que Pedreiras sustenta ainda a coroa pela cultura que Pedreiras tem, pelo berço cultural, pelos artistas, até pela religiosidade do seu povo. Mas, politicamente, você acha que Pedreiras ainda teria condições de ostentar ou de sustentar o título de princesa? Eu acho que nos últimos anos, a gente tem visto... A gente meio que parou em determinadas situações, em determinados contextos da nossa política, da gestão, enfim, da administração. A gente realmente tem colocado, a gente tem visto vizinhos avançarem em coisas que, inclusive, são muito básicas. E a gente, de certo modo, até no básico, por vezes, tem deixado a desejar. Eu acho que muito mais, que até para manter o título. Acho que o título é uma coisa... Eu não vejo tanta relevância em títulos, mas é importante que a cidade avance, para que essa população viva bem, para que a gente consiga diminuir aí esse ambiente de desigualdade. Acho que uma cidade que, bem administrada, ela vai realmente possibilitar, né, que quem está na parte de baixo da pirâmide possa se mover. Quando a gente tem uma gestão desastrada, a gente vê que ela, inclusive, contribui para a permanência de desigualdades que estão aí, que são históricas, em Pedreiras, no Maranhão e no Brasil. Então é importante, acho que para além do título, obviamente quando a cidade é administrada e quando avança, o título ele ressurge. Então, nesse momento, eu acho que Pedreiras, nesse momento, reiterando, tendo como base esse processo histórico de 100 anos, acho que Pedreiras tem que guardar um pouquinho a coroa, botar ela um pouquinho no canto. Qual seria hoje a exigência do Kim para votar nos seus dois representantes, que é no Legislativo e o Executivo nas eleições de outubro? Qual a exigência do Kim hoje para isso? Você tocou num ponto importante, que nos dois representantes, que no caso é o prefeito e o vice.
Aliás, os três. Rapaz, olha, Prefeito, Giovanni. vice e vereador, fez bem me Vereador. lembrar, verdade. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo aqui por gente em Pedreiras, que vice é tá lá no palanque, apoia determinado candidato, e da metade pro fim abandona um barco. Desde que eu me entendo por gente aqui na política. Não vou citar nomes porque todo mundo, enfim, sabe. Um dos critérios para me votar primeiro é o que o cara entende como deve ser o vice dele. Porque se não dá, a gente não dá para ser vice, não dá pra gente estar bancando vice, para ele aparecer só quando o prefeito tá ausente ou desaparece. É muito caro para manter. Rapaz, é muito caro. Às vezes o pessoal fala assim, né? Que o dinheiro dado para vereador é o dinheiro mais mal empregado. Eu confesso que eu tenho essa sensação pro vice. Para vices aqui em Pedreiras. Então, na minha concepção, primeiro um dos meus critérios. Qual o papel do vice? Como é que vocês podem trabalhar juntos? Não precisa alternar, não. Dá para trabalhar junto. Pedreiras tem demanda que dá para abastecer o vice e dá para abastecer o gestor. Então a gente quer ver trabalho. Eu não quero ver o vice trabalhando só quando o prefeito vai fazer uma viagem, entendeu? Acho que dá pra gente melhorar esse papel do vice, tem que aprimorar isso aí. Não tá legal pro que a gente banca. Segundo, um dos meus critérios atualmente é uma coisa bem particular minha. Como eu disse, sou um rapaz de uma visão ideológica progressista e assim não dá pra mim comungar com quem tem a visão aí do presidente. Com quem eu converso na minha particularidade, eu digo, comungou com as ideias do presidente, eu já risco logo da lista. E eu acho que tem que pensar a cidade como um todo, sabe? O candidato tem que reconhecer o papel do povo. Não dá para ele achar que ele vai resolver, se ele vier com essa história de que vai resolver a cidade sozinha, mentira, ele tem que precisar do povo. Porque se ele achar que ele vai resolver tudo, ele vai continuar dando continuidade ao mais do mesmo, que é a política da dependência. A ideia de que o povo não pode caminhar só. E, gente, nós podemos caminhar só. Nós não somos aleijados, o povo não é aleijado. Tem força, tem cultura, tem criatividade. E mais falta se reconhecer como protagonista. Não dá pra gente ser mais espectador da política de Pedreiras. A gente tem que ser protagonista. E para ser protagonista não precisa ocupar cargo. Sabe, no dia a dia da comunidade, da vivência ali, a gente pode fazer essa política. Então, para mim tem que ser isso. Tem que enxergar no povo, tem que ser protagonista. Quando eu vejo um candidato que aparece mais do que o povo, nesse carnaval, pelo amor de Deus, rapaz, essa política da foto, essa política do quem tirar, o candidato que foi eleito é o que tira mais voto com o povo. Gente, isso é pobre, com toda sinceridade. Mas um candidato em que ele aparece mais do que o povo, ou sempre superior ao povo, eu sou contra muito, Giovanni, essa política também do palanque. É por isso que eu, particularmente, acho que tem sido salutar, me permita tocar aqui nessa ideia que foi levantada pelo movimento por uma Pedreiras Mais Justa, que é uma ideia exatamente de nivelar o debate. Do político, do candidato, do pré-candidato, está ali no mesmo nível do povo. Não precisa estar lá em palanque como se fosse uma entidade. Não, ele está aqui junto com a gente. Me permita, é o Movimento Unido por uma Pedreiras Mais Justa. E quem eu costumo chamar fique à vontade. De que quando eu olhei o Capilé, o Eider, a gente esteve conversando a respeito desse projeto, eu muito fiquei feliz, porque é mais um que vem para somar. Fato. Né, para mostrar a cara. Então, que mais gente com essa ideia possa se levantar para tentar puxar o candidato que tira mais fotos, para ver se ele também tem mais ideias que possa melhorar a nossa cidade. Tantas ideias quanto as fotos que ele tira, né? Quantas fotos que ele tira. Se tiver, eu acho que essa é a intenção, né? O Capilé, obviamente, foi a pessoa que teve a ideia inicial e ele compartilhou com outras pessoas. Eu acho que faz parte da política, né? Você tem uma ideia, você compartilha ali, você não é dono dela. Não é dono dela. Não é o dono dela. Perfeitamente. Foi exatamente isso que ele fez. E a ideia, na verdade, é que as comunidades também façam isso. Pô, que bacana seria o Matadouro. Vamos conversar bem aqui, associação. Não precisa nem ser associação. O povo reunido já é válido. Vamos conversar aqui. Alto São José, vamos conversar aqui. Engenho, vamos conversar aqui. Né? Porque eu, particularmente, tenho criticado, Giovanni, essa política do de casa em casa. Sabe por quê? Porque é na política do de casa em casa que a promessa individual é feita. A promessa do emprego. Que o volume financeiro também, que o abuso do poder econômico acontece. Entendeu? Né? É aí que a conta de luz e de água é paga. Eu defendo, sabe o que é? Chega numa determinada comunidade, faz aqui um ciclo, todo mundo senta, vamos dialogar. Vamos lá, aí, gente. De fato, é debater, né? Pronto. Lá não vai dar para ele estar dizendo, gente, vou dar um emprego para você. Ou vou dar um emprego para tua filha.
Mas no ambiente doméstico, ali da visita do de casa em casa, não é crime. Não é crime, mas eu vejo, é ali que acontecem as imoralidades da velha política. Então, defendo... E, assim, a gente tem percebido certas relutâncias, né, mas o que eu digo pro povo é o seguinte, gente, vamos escolher gente que tenha coragem para estar debatendo, para que não tenha medo do cara a cara. Política é isso. É uma coisa que a gente fala muito na escola, na ordem política, nasceu na Grécia, mas lá no livro dizia que as pessoas se reuniam nas praças. Então a gente precisa resgatar essa culturazinha que veio lá da Grécia e trazer para nós aqui, né? Tem que resgatar também o que é bom, né? O que é bom. O que não deu, a gente deixa para lá. O que não presta, a gente deixa. Entendeu? Kim, diante dessa nova forma que se tem levado a comunicação, que se tem levado a informação ao povo, o Kim, um jovem jornalista com uma boa influência no meio, qual será o papel do jornalista Kim nas eleições de 2020? Acho que o meu papel, tem muita gente que diz assim, Giovanni, Joaquim, por que você não... por que você não vai para concorrer a um vereador? Eu nunca digo nunca. Essa palavra é muito forte, né? Sim. Nunca, não. Nunca digo nunca, é uma filosofia que eu gosto. Mas o meu papel atualmente, ou eu me vejo agora, eu sou um jornalista, sabe? Com muita humildade na palavra e não trazer isso para mim. E esse é o meu modo de estar no mundo. É a forma como eu escolhi, de estar no mundo e ajudar. E é uma forma, inclusive, de fazer a boa política, não uma política partidária, não uma política que a gente está aí, né, já enraizada, mas a política do diálogo, né? E eu procuro fazer isso. Eu acho que eu tenho discordâncias com várias pessoas da política, mas isso não vai me impedir de ouvi-las em determinado momento, de entrevistá-las em determinado momento. A gente está muito na cultura do falar, todo mundo quer falar, mas eu acho que a gente tem que exercitar muito essa questão da audição, que é importante. Então, acho que o meu papel na política é ouvir. Eu vou ouvir. Enquanto cidadão, vou fazer meu julgamento e democraticamente vou fazer minha escolha. Enquanto jornalista, eu vou pontuar o que eu acredito que deva ser pontuado, sabe? Não tenho amarras, né? Tenho procurado manter... é uma coisa que para mim é primordial. A independência é muito importante para a gente, sabe? Essa questão da independência. Então, acho que minha parte do processo é isso, é como jornalista. Claro, obviamente, se um político entrar em contato comigo e dizer assim, ei, Joaquim, eu vou dizer, meu amigo, sabe o que você deve fazer? Conversa com o povo. Esse é o conselho que eu vou lhe dar. Na minha pouca vivência política, eu sou um jovem. Mas conversa com o povo. Pronto. Diante dessa tua pontuação, Kim, e ela também tem chegado até mim, de certa forma, até para sondar se a minha intenção é concorrer a algum cargo. Algumas pessoas chegam, já vou... Não, eu diria para ti, eu não diria nunca. Mas nesse processo eleitoral eu também não participo de nenhuma, concorrer a nenhum cargo, né? Não dá para mim, nesse momento, nessas eleições. O meu papel enquanto não formado, mas enquanto comunicador, que tem participado comunicador, do ramo, formado não, é comunicador. Há muito tempo, é também levar essa comunicação. E muitas vezes sendo incompreendido, porque as pessoas acham que a gente tem que... se a gente criticar um lado, a gente não pode elogiar o outro. Ou se a gente criticou aquele lado, a gente só tem que somente ficar criticando. Eu acho que não. Aonde houver a qualidade, a gente tem que levar a informação. Porque a informação ela tem que ser dada, ela não tem que ser selecionada. Acho que é muito importante para a gente, obviamente todos nós temos o nosso posicionamento. Antes de sermos comunicadores, nós somos cidadãos. É um direito nosso ter uma opinião, seguir determinada linha que achamos que nos representa. Agora, é muito importante para a gente essa capacidade de passear, né, pelos diferentes vertentes políticas. É aquilo que você colocou no começo, né, pontuou no começo. Né, por vezes a gente observa a figura política. Tem fulano de X, eu não quero saber da vida privada dele. Né, exceto, claro, se for algo que fira o que a sociedade entende ser, no mínimo, aceitável. Mas o que nos interessa é a figura política. É o vereador ali na sua atuação na Câmara de Vereadores, é o prefeito ali no seu gabinete, nas decisões que ele toma. Né? E acho que o jornalismo tem isso. O jornalismo, a gente coloca a gente tem que separar. Né? Não tem que ter lado. Eu costumo dizer que o jornalismo tem CNPJ, o jornalista tem CPF. Porém, ele não pode misturar o CPF ou o título de eleitor dele
expressando aquilo que ele quer. Não, a gente tem que levar aquilo que é de fato e de verdade, que possa servir para alertar ou que possa levar a verdade ao povo. Uma das coisas que, assim, dessas lições, desses primeiros anos lidando com jornalismo, Giovanni, uma coisa que eu acho bacana é que o jornalismo ele nos instiga, inclusive, a ouvir alguém que a gente não concorda. Que a gente não concorda. E é difícil, isso no dia a dia é difícil. A gente fica se coçando ali pra... Mas acho que o jornalismo, muito mais do que falar, é a escuta, é a base do jornalismo. E acho que na minha trajetória esse é um dos meus princípios, sabe? É ouvir, inclusive, muito mais do que ouvir com quem eu concordo, é ouvir de quem eu discordo. Para mim, esse é o que há de mais lindo no jornalismo. Porque isso nos engrandece não apenas como profissionais, nos engrandece como ser humano. Né? Que a gente tem uma dificuldade, ainda mais nesse Brasil de hoje, a gente tem dificuldade de conversar com quem diverge. Entendeu? E é um exercício diário, né? Joaquim Cantanhede, meu amigo Kim, nós chegamos ao final da entrevista. Primeiramente, eu queria te agradecer pela honra de bater esse papo com você. Espero contar mais vezes para a gente debater a nossa cidade nesse período em que a gente precisa, enquanto comunicação social, a gente precisa estar levando ao conhecimento do povo a verdadeira política ou o que se esconde por trás dela. Então eu gostaria de te agradecer e já deixar um outro espaço já de convite para o seu retorno aqui. E eu gostaria de encerrar a entrevista pedindo que você deixasse a sua mensagem para o povo da nossa querida Pedreiras. A mensagem que eu deixo, gente, é que nós, enquanto povo, nós podemos. Nós temos um poder grande, o poder emana da gente. Mas a gente precisa dar a esse jargão um sentido concreto. Esse poder precisa, de fato, emanar da gente. No momento, isso não acontece. Né? No momento, ainda é uma utopia ou é uma coisa válida apenas no voto. A gente precisa ampliar nessa ideia de que o poder emana do povo. Nós podemos, a juventude pode, né? Os coletivos podem, as comunidades podem. A gente não pode permitir que o protagonismo fique apenas para os vereadores e para o prefeito e para os políticos de mandato. A gente tem que assumir o nosso papel, o nosso lugar de fala nessa política. E só assim ela vai mudar. Do contrário, vai continuar sendo o que é e a gente no lugar que está. Esse foi o Estúdio S desta terça-feira e a gente volta na próxima semana com mais um entrevistado. Boa noite.